Uma família cercada sob muito amor sempre proporciona a felicidade, sempre proporciona o amor. Então, troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Se antes dessa palavra masculina couber o ao, leva a crase. Como não coube ao aqui, proporciona o amor, um exemplo de sinônimo de felicidade, então não cabe ao, essa crase está incorreta também. As pessoas não foram criadas para viverem sozinhas, mas graças a Deus formam famílias, para as quais devem amar. Deus, uma palavra masculina, então a crase também é proibida antes de palavras masculinas. Letra D, pais e filhos lembram sempre que se devem respeitar pelas diferenças entre as gerações. Embora isso às vezes não ocorra, às vezes a locução adverbial, então deveria ter crase em às vezes, no A. Perfeito? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá? Então a gente não vai poder marcar aqui, depois a gente coloca o gabarito de todas, tá? Então, a letra D, às vezes, teria que ser craseada. Então, é o uso da crase ou não, né? Aqui no caso apareceu sem a crase, mas deveria ter sido craseado esse aço. É inegável que cada um de nós carrega experiências diversas, porém devemos nossos valores à família, ao lar, tá? Então, ao seio familiar, troca essa palavra família por uma palavra masculina, tá? E se couber ao, leva a crase. A sinal alternativa em que o emprego da crase obedece à norma padrão da língua portuguesa. Leila foi à farmácia comprar os medicamentos para o avô. Acho que essa aqui até já fiz ontem, né? Leila foi ao mercado. Troca a palavra masculina por a feminina por uma masculina. Se couber ao, leva a crase. Então, Leila foi ao mercado comprar os medicamentos para o avô. Se cabe ao antes dessa palavra masculina, leva a crase. Muitos idosos são obrigados a comprar seus remédios a prazo. Prazo, uma palavra masculina, não temos crase antes de palavras masculinas. Leila refere-se a um avô, tá? Esse não é um artigo indefinido, então antes de artigo indefinido nós também não temos crase. Letra D, o avô de Leila compara as peras amarradas ao comportamento humano. Troca essa pera por uma palavra masculina, abacaxi. Leila compara os abacaxis amarrados, então não cabe aos antes da palavra masculina. Então não cabe crase antes da feminina. O médico receitou a ele, além de ser pronome pessoal, no caso reto, ele é uma palavra masculina, também não leva crase, nem antes de pronome, nem antes de palavra masculina. Então, por dois motivos, essa palavra não é acentuada. Então, essa questão aqui, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá, mais uma. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa. Tá? O autor pergunta a si mesmo qual será a longevidade de seu filho. Se é pronome oblíquo, né? Nascido em 2015, o garoto está apto a chegar ao próximo século. Chegar é verbo, não leva crase. Será que nós mortais seremos diferentes a uma geração? Artigo indefinido, não leva crase. Vamos lá, a próxima. Devido a um feitiço, o personagem Bill fica, a princípio, a palavra masculina também não leva crase, preso no tempo. Para Victor, as razões para viver é que agregam valor ao caminhar humano, à trajetória humana. Você troca a trajetória por uma palavra masculina e antes dessa palavra masculina couber ao, leva crase. Então é letra E. Tá? Essa questão, a correta é a letra E. Então, se na letra A é pronome, chegar na letra B é verbo, na letra C é um artigo indefinido, princípio na letra D é uma palavra masculina. São casos que a crase é proibida. Então, preparei, não foi nem slide, é uma apostilinha mesmo, vou passar para vocês daqui a pouco, tá?
revisar todos os casos onde a crase é proibida, e tem até alguns complementos em cima do nosso slide de ontem. Próxima. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente, então ele quer a resposta certa. Na seguinte frase, escrita a partir do texto. Às 5 da tarde, ele quer a correta? Às 5 da tarde, aproximadamente, Dalila entra no escritório. Vocês percebam que tem duas vírgulas. Então, o que aconteceu? A frase está na ordem inversa. Como é que seria na ordem direta? A ordem direta, primeiro o sujeito, depois o predicado. Dalila entra no escritório às 5 da tarde, aproximadamente. Dalila entra no escritório aproximadamente às 5 da tarde. Então, esse às 5 da tarde, esse às 5 da tarde é a hora exata, né? Então, leva a crase. Ele quer a correta? Então, já deve ser essa, né? Vamos ver as outras, por que estão erradas? Só continua a digitar. Digitar não é verbo? É verbo, então, antes de verbo não temos crase. Para Dalila, um terreno que a nós parece monótono pode ser excitante. Então, a nós não é pronome pessoal? Pronome pessoal. E nós, masculino, então também não leva a crase. Seu olfato chega a limites para os quais nossas narinas não estão equipadas. Limites! A palavra está no plural e o A está no singular. Então, a crase antes de palavra pluralizada é proibida. Após o passeio, o narrador dedica-se a um texto que produz com frieza. É um artigo indefinido e masculino ainda, né? Então, não leva a crase antes de artigo indefinido. Então, nessa alternativa, a questão correta, a letra A, às 5 da tarde é uma hora exata, e antes de hora exata nós temos crase. A alternativa que reescreve a passagem do texto de acordo com a norma padrão do sinal de crase. A cada dia que passa, os computadores executam a todas as tarefas. Todas! Está no plural. Além de ser pronome indefinido, também não leva crase antes do pronome indefinido. O A está no singular e todas está no plural, então não leva crase. Mas a procura de apartamento para alugar vivia as agruras. Então, a procura de locução prepositiva. Tá? Tem uma preposição. Então, essa aqui é a correta. É mais perfeito, mais barato e suprime as atividades monótonas. Suprime o... Vamos trocar essa palavra atividade por uma masculina, atividade... me faltou aqui. Uma masculina, uma atividade objetivo. Suprime os objetivos monótonos. Então, não cabe aos antes da palavra masculina, então não temos crase. O veredicto resumiu-se a uma frase lapidar via e-mail. E-mail, pessoal, sempre escrito com esse hífen, tá? Ela é uma palavra de origem de outra língua, mas ela é escrita assim. Tá? Sempre com esse hífen. Tá? É um artigo indefinido, então antes dele vem crase? Não vem. Programadores simplórios entram em ação a partir da redução do papel dos humanos. O partir não é verbo? Sim. Então, antes de verbo, nós não temos crase. Perfeito? Acho que é a última aqui. Assinar a alternativa correta de acordo com a regência e com o acento indicativo de crase. Ele quer a correta. O livro de Eva expõe o leitor a uma linguagem simbólica. Artigo indefinido, não vai crase. As pessoas apreciam a linguagem da escritora, apreciam o modo que ela escreve, não cabe ao. Nós vamos só um pouquinho. A autora refere-se à obra do poeta com emoção. A autora refere-se ao livro do poeta com emoção. Essa obra eu troquei por uma palavra masculina, no caso aqui, livro. Vocês viram que cabe ao. Se cabe ao, leva crase. Perfeito? Então, letra C, por enquanto. Talvez não tenha uma mais certa aqui, a gente volta para ver se acha algum erro, mas certamente essa aqui. Ao simplificar a linguagem, a escritora facilita a leitura. Ao simplificar o modo de escrever,
Então, você pode ver que não cabe ao antes da palavra masculina. Então, letra D também não é. As histórias conduzem os leitores a um mundo de fantasias. Um é um pronome, desculpa, é um artigo indefinido, e está no masculino, né? Antes de artigo indefinido não vai crase, porque crase é a preposição a mais o artigo a. Se for um outro artigo, não leva a crase. Perfeito? Ó, tem mais um aqui. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente. Tá? Ele quer a alternativa correta. Vamos lá, vamos começar de trás para diante, como fala o gaúcho, da última para a primeira. Letra E. Com esse trecho do livro, o autor dá início a histórias de aventura e heroísmo. Histórias está no plural, o a está no singular, não pode ter crase. Rodrigo surpreendeu a todos ao entrar todo falante na venda de Nicolau. Todos está no masculino e no plural. Então, o a tá, não tem crase antes de palavra masculina. Chegou misteriosamente a uma cidadezinha situada no sul. Artigo indefinido, não leva crase. Sua espada a brilhar. Brilhar é verbo, né? Antes de verbo, nós também não temos crase. Rodrigo gostava de cantar e, por isso, trazia às costas seu violão. As costas é adjunto adverbial de lugar, né? Então, é locução adverbial. Então, leva a crase. Letra A. Vocês viram que essas questões são bem tradicionais e, em cada alternativa, a gente revisa uma das regras. Então, daqui a pouco, depois que eu listar para vocês, revisar com vocês uma relação onde todas as crases são proibidas, a gente vai fazer questões da FAPEC. Acho que são 7, 8 questões da FAPEC. A gente faz junto aqui. Vamos lá? Deixa eu projetar esse slide aqui. Cadê o pessoal? Tá faltando gente aqui, hein? Crase proibida. Tem o nome do arquivo, tá? Mas depois eu coloco no grupo de vocês, tá? Salvo em PDF, coloco no grupo. Visualizando aí, a letra tá boa? Quer que eu aumente um pouquinho? Escreve no chat aí que aumenta. Escreveu alguma coisa? Deixa eu só aumentar então. Vou colocar aqui. Um pouquinho maior a letra. Beleza. Crase proibida. Tá? Situações onde a gente não deve usar a crase. Então, situações onde a crase é proibida. Primeiro caso, pessoal, antes de palavras masculinas. Tá? Quando a palavra for masculina, ela aceitará artigo definido o e não artigo definido a. Refiro-me a aluno que não faz o exercício. Não gostou de andar a pé e a cavalo, tá certo? E outra, a pé e a cavalo é uma locução adverbial de instrumento, mesmo que fosse feminina, não levaria a crase. Então, primeiro caso onde a crase é proibida, palavras masculinas. Segundo caso, antes de palavra no plural, tá certo? Então, se o A estiver sozinho, sem o S, sem o plural, e a palavra que vier depois estiver no plural, a crase é proibida. Vou a festas de vários jovens. Refiro-me a mulheres mais maduras. Agora, aqui, se antes desse vou a festas fosse o plural, aí teria crase. Vou às festas de vários jovens, tá bom? Então, tome muito cuidado, tá? A palavra no plural e o a sozinho, no singular, não leva a crase. Segundo caso, onde a crase é proibida, pessoal. Caso 3. Tá? Antes de pronomes em geral, não tem crase. Tá? Indefinidos. Refiro a toda mulher que mora aqui. Toda, pronome indefinido, não leva crase. Pronomes relativos, quem e cuja. Diga tudo a quem lhe falou isso. Tratamento. Informei a Vossa Excelência tudo ontem. Só que tem uma exceção no pronome de tratamento que leva crase. Se não apareceu aqui, eu vou colocar. Pronomes retos. Falei a ela tudo sobre você. Ela, tá? Pronome pessoal do caso reto não leva crase. Oblíquos. Diga a mim que pensa sobre isso. Então, mim, pronome oblíquo, também não leva crase.
Qual a única exceção? Tá? Qual a única exceção? São os pronomes de tratamento. Senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e dona. Tá? São as exceções de pronomes que levam crase. Caso 4 de crase proibida. Antes de verbo, é o que a gente mais vê, né? Antes de verbo no infinitivo é o nome do verbo. Ficou a ver navios na festa. Promoção a partir de hoje. Promoção a partir de hoje. Então não leva crase, porque é um verbo. Perfeito? Caso 5. A gente está vendo aqui onde a crase é proibida. Depois a gente até dá uma revisadinha depois, onde a crase é permitida e onde a crase é obrigatória. Antes de artigos indefinidos, a gente viu um monte agora há pouco, né? Cheguei a uma festa muito boa. Obedeci a um policial estranho. Então, uma é um artigo indefinido, então aqui a crase não é prevista. A crase aqui não é prevista, é proibida. Sexto caso. Isso aqui a gente está revisando, tá? Já viu tudo isso aqui. Entre palavras iguais, palavras repetidas. Tá certo? Entre palavras repetidas. Vou colocar aqui. Entre palavras iguais, palavras repetidas. Tá? Não leva crase. Declarou guerra, tá? Mas daí, o que ele quis dizer aqui? Tá? Declarou guerra à guerra. Tá? Não é simplesmente repetiu as palavras. Tá? Ficou face a face. Dia a dia, ele sempre estuda. Tá? Palavras repetidas, não temos crase. Após preposições, é o sétimo caso. Tá certo? A preposição, a crase é a preposição a mais o artigo a. Se eu tiver a preposição para, eu não posso ter duas preposições juntas. Então, não tem crase. Tá certo? Não ficarei após às 18 horas. Se ele falasse às 18 horas exatas, teria crase, mas após não é a hora exata, então não leva crase. Oitavo caso, caso 8. Objetos diretos. Mas o que é um objeto direto? A próxima turma, que começa dia 9 de dezembro, é uma turma de português intermediário, nós vamos estudar sujeito, predicado e os complementos verbais. Então, o verbo que precisa de complemento sem preposição, a gente chama de objeto direto. O verbo que precisa de complemento com preposição, o objeto é indireto. E os verbos que exigem crase, tá? Eles exigem preposição. Então, os verbos são verbos transitivos indiretos. O transitivo direto não leva crase. Comprei a casada, né? Vamos separar aqui. Comprei a casa da minha sogra. Esse cara é bonzinho, hein? Quero a boneca da minha tia. Tá? Tem que tomar cuidado que essas duas frases têm duplo sentido, né? Você comprou a casa para a tua sogra ou comprou a casa que era dela? Tá? Quero a boneca da minha tia, tá? Também tem duplo sentido, né? Vamos lá? Nove. Após advérbio daqui ou daí. Aqui são casos mais específicos que ficam para nossa consulta. Tá? Daí a 2 horas, nós nos encontraremos. Daqui a 1 hora, eu chegarei. Não falou em horas aqui, né? Mas não são horas exatas. Tá? Não é às 2 horas da tarde, não é 1 hora da manhã, da madrugada. Então, não leva crase. Caso 10. Antes de sujeito. O sujeito, ele não é complemento. Complemento que leva a preposição. A gente não pode ter preposição antes do sujeito. Só o artigo. E se nós temos preposição antes do nome, ele não é o sujeito. Tá certo? Então não tem crase. Disseram tudo as meninas. As meninas disseram tudo. Tá? Então aqui a frase veio na ordem inversa para confundir.
A encomenda chegou, seria a ordem direta. O primeiro assunto da nossa próxima turma é sujeito e predicado. A gente vai aprender a identificar o sujeito da oração. Tá? Chegou a encomenda, ou seja, a encomenda chegou, veio na ordem inversa. As meninas disseram tudo, as meninas tudo disseram. Então, antes do sujeito, não tem preposição, então não tem crase. Bom, pessoal, já está na hora da lista? Então, a gente vai passar a lista, e aqui a gente vai começar uma lista de exercícios que a gente vai fazer. Então, para vocês não perderem tempo fazendo uma coisa e outra, tá? Então a gente vai assinar nossa lista de chamada, 3 minutos, e a gente volta. Lembrando que de 5 para as 4, às 4h05, a gente dá um intervalinho para vocês. Tá bom? A gente dá um intervalinho para vocês. Vamos lá, vamos assinar a lista. Já colocou aí? Beleza, pessoal. É de urgente agora? O pessoal está assinando aí? Metade assinou aí, pessoal. Vamos lá? É para não esquecer de assinar depois. Acho que era para finalizar, né? Só para fazer chamada. Vamos lá, pessoal. Como vocês mesmos pediram durante o curso, para a gente trazer questões da FAPEC, que organiza nossas provas, né, de concurso aqui no Mato Grosso do Sul. E nós temos uma prova prevista aí de professor, fatalmente vai ser a FAPEC. Beleza? Com relação ao uso do sinal indicativo de crase, a sinal alternativa correta. Tá? As aulas na universidade vão de segunda a sexta. O que a gente pediu para vocês fazer? Troca a palavra feminina por uma masculina. Então, troca sábado. Troca sábado por uma palavra... Troca sexta por sábado. De segunda a sábado, de segunda ao sábado. É de segunda a sábado. Então, essa primeira não leva crase. Tá? Os resultados do trabalho virão a partir de abril. Partir não é verbo? Se é verbo, antes de verbo, nós não temos crase. Vocês viram que exercitando, tá, a gente consegue guardar esse assunto? Esse assunto é importantíssimo. Foi solicitado a todas, além de ser pronome indefinido, que não pode ter antes de pronome indefinido, é uma palavra que está no plural, e o a está no singular. Então, não é um motivo de crase. As professoras que chegassem às 9 horas. Opa,
Esse às 9 horas está correto, mas o incorreto, esse antes de a todas. Então aqui está incorreto. Vou grifar aqui, a gente não achar que tudo que apareceu na questão veio errado. Tá? A partir, verbo. Certinho? Bom, então, esse material que eu trabalhei com vocês e passei a gente passou na live aqui, a aula em PDF, tem uma apostilinha lá na plataforma também. Baixem essa apostila, tá? Antes de acabar o curso. Dia 1º já vocês não têm mais acesso, tá? As tradições de um povo são transmitidas de geração a geração. Por que de geração a geração leva a crase? Palavra repetida, palavras iguais. Tá? Então, já lembramos todos. Vamos ver se a letra E está correta. Refiro-me sempre àquilo que foi estabelecido na lei. Quando for aquilo, eu troco por a isso e vejo se permanece com sentido. Refiro-me sempre a isso que foi estabelecido na lei. Seguiu com sentido o a isso? Seguiu. Tá? Seguiu. Então, a letra correta, tá? Letra E. Letra E. Perfeito? Então, vocês viram que cada alternativa é uma regrinha? Então, aqui, ó, eu coloquei os comentários de cada alternativa, por que está certo, por que está errado. Isso aqui vai ficar para vocês. Tá bom? Esse comentário aqui de cada questão. Todas essas aqui, tá? Porque a questão da FAPEC é difícil você achar. A FAPEC tem prova que a gente nem leva, né? E eles não disponibilizam no site. Eles não disponibilizam no site da FAPEC. Então, a gente consegue essas questões de alunos que fizeram provas e pede para digitar. O emprego ou presença ou ausência, tá, do acento indicativo de crase está correto na alternativa, então a gente vai ler todas e já elimina, tá, as erradas. Então vamos lá. Para o educador Mozart, o importante é construir a escola atendendo às exigências, atendendo aos... Então, aqui deveria ter uma crase. Tá? Então, aqui deveria ter uma crase. Então, eu acho que a gente já passa para a próxima, né? Já passa para a próxima. Olha, são frases grandes, né? Então, a gente vai achar um errinho. Olha a ideia sem acento. P. Para o educador, Mozart, o importante é construir a escola, construir o colégio, então não vai a aula aqui, tá? As exigências dos tempos atuais. Mas, além disso, precisamos passar a uma visão, tá? O que é a uma aqui? É um artigo indefinido, então essa crase aqui está incorreta, tá certo? Educacionista, que nos digas como levar as novas ideias, tá? Levar as novas ideias, então levar os novos ensinamentos, tá? Então aqui também não vai crase, aqui está correto. Tá? Levar a todo, antes de todo também não vai ter crase. Então, vermelhinho aqui, tá? Atendam a 50 milhões de pessoas, de alunos. Vamos lá? Letra C. A gente achou, a gente já passa para a próxima. Tá? Graças à competência, graças ao ensinamento, opa, perfeito, para redigir textos, tá? que desenvolverá, tá? Pretérito mais do que perfeito, né? Desde o início, desde o ensino fundamental. A jovem logo conseguiu seu primeiro emprego, dando início à carreira vitoriosa, dando início ao trabalho vitorioso, que viria a abraçar, não leva crase de verbo, anos mais tarde, e que a conduziria à fama e ao reconhecimento. Perfeito. Não vimos nenhuma impropriedade aqui. Vamos ver a letra D e E. Uma professora, essa questão é muito grande, então, ainda bem, é mais fácil você achar o erro. Então, aqui, ó, antes do verbo, aqui já está errado. Então, não precisa nem olhar o resto, até para ganhar tempo na questão. Graças à competência, tá? Então, já vimos que faltou aqui, tá? Graças à competência, teria que ter crase. Então, essa aqui, tá? Essa aqui vai ser a letra C. Vai ser a letra C, a resposta certa.
E crase cai em todas as provas, cai em todos os concursos, tá certo? Cai em todos os concursos. Sobre verbo, uma dica para a gente guardar, tá? Sobre verbo, MS Concursos são os meus professores da FAPEC, por isso que eu trago aqui também. Tá? Ele faz muito concurso de professor de Instituto Federal, tá? E a banca é uma banca do mesmo estilo, vocês vão perceber pelas questões. Verbo, como é que a gente conjuga o verbo? Um macete para conjugar verbo, que perguntaram ontem. Tá? Um verbo na primeira conjugação, terminação ar, amar. Então, presente do indicativo, hoje eu amo. Tá? É uma coisa que está acontecendo agora. Pretérito perfeito do indicativo, aconteceu recentemente, eu posso dizer que aconteceu ontem. Ontem eu amei. Pretérito imperfeito do indicativo, acontecia com frequência. Antigamente eu amava. E o resto vocês conjugam assim também. Pretérito mais do que perfeito, a terminação ra. Eu amara. Futuro do presente. Vai acontecer logo. Tá certo? Amanhã eu amarei. Tá? E futuro do pretérito é uma coisa que não vai acontecer. Se eu pudesse, eu amaria. Então, revisando um verbo da segunda conjugação. Beber. Hoje eu bebo. Ontem eu bebi. Antigamente eu bebia. Eu, beberá. Amanhã eu beberei. Se eu pudesse, eu beberia. Perfeito? Só dando um exemplo de como saber em que conjugação está o verbo ou como começar a conjugar. Beleza? Então, MS Concurso, é aqui de Campo Grande. Aí faz um monte de concurso. Se você for lá no PCI Concursos, aí você coloca lá provas, escolhe a banca, FAPEC, são poucas provas. Coloca MS Concursos, tem um pouquinho mais. Tá? Daí você procura da banca que você tiver procurado. A legislação de concurso prevê, tá, que 40% das questões elas devem ter sido testadas pela banca nos últimos 5 anos. Então, se eu pegar as provas dos últimos 5 anos, não são as últimas 5 provas, 5 anos, tá, e fizer todas, tá, pelo menos 40% das questões vão repetir. Tá? Isso é previsto para concurso. O porteiro sempre chega às 9 horas e vai embora à meia-noite. É hora exata? Detalhe, ele quer a incorreta, senão já é sair fazendo gauchada aqui. Ele quer a incorreta. Então você vai lá e já grifa, circula com a caneta. Tá? Então essa letra A está correta. No jogo de ontem, o jovem atacante fez um gol a Pelé. A moda Pelé. Sempre que a palavra moda a maneira de estiver subentendida, tá certo? Leva a crase. Mas Pelé está no masculino, mas é isso que eu acabei de falar. Se estiver subentendida a palavra a moda leva a crase. Os alpinistas retornaram à base da montanha, ao pé da montanha. Troca a base por uma palavra masculina, cabial, leva a crase. Tá? Os narradores demoraram para retornar à terra. Terra só leva a crase se ela tiver dono, se ela estiver determinada. Então, os narradores, onde é que está incorreto? Aqui, tá? A letra D. Letra D. Perfeito? Essa banca MS Concursos é aquela que ela divide da seguinte maneira. A OCP também, que faz a prova da EBC, então, eles têm um padrão de resposta. Tá? Então, se tem 20 questões, são 4 alternativas, vai ter 5 de cada letra. Tá certo? E a OCP, a cada 5 questões, eles têm 5 alternativas. Não repete uma letra na sequência. Então, da 1 a 5, tem um A, um B, um C, um D e um E. Da 6 a 10, tem um A, um B, um C, um D e um E. Isso é bom para quem?
Para quem não estudou, não, é bom para quem estudou. Se de 5 questões ele tem certeza de 4, a quinta é só marcar a letra que ele está faltando. Se tem 5 questões ele só sabe 2, não vai ajudar em nada. Tá certo? Das outras 3, ele tem que escolher uma para ganhar. Uma. Certinho? Então não ajuda muito. O chute é bom para quem deu uma estudada, né? Questão 4 da FAPEC. Tá? Questão 4 da FAPEC. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal ou nominal, ou uso de presença ou ausência do acento indicativo de crase. Então, regência verbal ou nominal a gente estuda na próxima turma, tá? Se quem quiser continuar com a gente. Ele é alérgico à poeira, tá? Ele é alérgico ao pó. Ele quer o que? A incorreta ou a correta? Vamos destacar aqui. Ele quer a correta. Então, ele é alérgico ao pó, ou à poeira, né? Mas prefere entupir de antialérgicos a abrir mão do futebol no campinho. Por enquanto, é essa aqui. Tá? Por enquanto, é essa aqui. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Ó, não é só de crase, tá? De regência também. Ele é alérgico à poeira. Até aqui, perfeito. Mas prefere entupir-se de antialérgico do que o erro está aqui. Quem prefere é assunto de regência. Prefere uma coisa a outra do jeito que está aqui. Prefere entupir-se de antialérgicos a abrir mão do futebol. Então, a gente não prefere uma coisa mais do que a outra. A gente prefere uma coisa a outra. Então, por isso que está errada a letra B. O colegiado manifestou-se contrário às reivindicações. Contrário aos pedidos, cabe aos antes da palavra masculina, então teria que ter crase. Aqui está errado. Tá? Aqui deveria aparecer craseado. Perfeito? Porém, orientou-lhe a recorrer, certinho, a instâncias. Então, instâncias está no plural e o A está sozinho. Então, não pode ter crase. Então, não pode ter crase nessa aqui. Letra D. O colegiado manifestou-se contrário às reivindicações. Perfeito. Porém, orientou-lhe a recorrer, perfeito, a instâncias superiores. Tá? Manifestou-se contrário às reivindicações do aluno, porém, orientou-o. Tá? Por quê? Porque o verbo orientar, quem orienta a alguém de alguma coisa. Se esse o A, recorrer, é preposição, eu não posso ter aqui, ó, o lhe é de objeto indireto. Aqui teria que ser orientou-o a recorrer. Feito? Então, aqui é erro de regência e não de crase. Tá certo? Solicito a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Tá? É um pronome de tratamento. O pronome de tratamento só leva a crase se for senhora, senhorita e dona. Solicito a Vossa Senhoria que nos encaminhe. Esse D também está sobrando aqui. Tá? Então, quem solicita alguma coisa a alguém. Então, a preposição, o A já é preposição. Então, aqui, não pode ter essa preposição aqui. Perfeito? Então, essa questão aqui, a alternativa, tá? Letra A. Perfeito? Letra A. Vamos para a próxima? 5. Qual alternativa requer emprego da crase? Pessoal, essa listinha aqui eu salvo em PDF, tá? E mando para vocês no grupo, tá? Essa aqui não foi nem slide, não foi, eu preparei, tá? Para complementar e o que vocês pediram de matéria para fazer, tá? E se vocês quiserem dar sugestões, tá? Para a gente acrescentar em uma aula do próximo curso, que são 6 lives, aí uma aula eu não preparei ainda, deixei para que vocês escolham quem for fazer, ou como sugestão de assunto da gramática, para colocar no curso intermediário, começa dia 9, são 6 lives, depois do dia 9, aí você faz a conta, são 6 dias na sequência. Tá? Mas ele vai em 2 semanas, acho que 2 lives num dia e 4 no outro. Como foi esse aqui? Tá? Dê a sugestão no finalzinho da aula, já pode ir colocando aí, que a gente salva e acrescenta no curso algum assunto que vocês acham que seja interessante.
Voltei a casa depois de um mês de ausência. Ele quer a que requer, ele quer a correta. Tá? Requer crase. Ele quer a alternativa correta. Certinho? Voltei a casa depois de um mês de ausência. Casa só leva a crase se ela tiver dono, se ela estiver determinada, a casa dos meus pais, a casa da minha namorada, a casa da minha amiga. Perfeito? Depois do susto, tá? Então aqui está errado. Deixa eu vermelhinho aqui. Tá? Depois do susto de um mês de ausência, com o trem de pouso do avião, chegar à terra foi um alívio. Tá? Chegar à terra foi um alívio. Vamos lá, próxima. A professora a qual? Aquela que. Cabe aquela que aqui? Cabe. Então aqui teria que ter uma crase. Tá? Aqui teria que ter uma crase. Ele quer onde requer uma crase, né? A crase não aparece nenhuma. Então, a crase seria na letra C, que a anterior é a palavra terra, e ela está indeterminada. Tá? Gosto de escrever a caneta. A caneta é locução adverbial de instrumento. Tá? E nessa situação a crase é, já tem o gabarito que eu não tinha visto. E nessa situação a crase é proibida. Tá? Locução adverbial de instrumento. Até vou colocar aqui, porque isso aqui não tem toda a gramática. Tem no meu slide. Locução adverbial de instrumento. Não leva crase. Chegou, escreveu a caneta, foi a pé, escreveu a mão, tá? Não leva crase por causa disso. Tá? Já tem o gabaritinho aqui. Beleza, pessoal? Já tem o gabaritinho aqui. Questão 6. Bom, essa 6, vamos fazer o seguinte, a gente já fez um monte de questões. Tentem fazer aqui, vocês já tenham visto o gabaritinho, alguns já viram? Quem não viu, achem a resposta certa aqui. Questão 6, pessoal. Questão 6. Vamos lá, fizeram? E? Então vamos lá, gente. Assinale a alternativa em que a crase foi empregada corretamente. Tá? Vieram a pé. Tá? Por que a pé não... a crase está errada? Palavra masculina. Certinho? Então a crase é proibida. Ficamos a admirá-los. Admirar o que é? Verbo. Antes de verbo, nós não temos crase. Tá? Tá? Antes de verbo. Perfeito? Refiro-me a uma pessoa educada. Uma! Pronome. Tá? No caso aqui, o artigo indefinido, né? Artigo indefinido. Tá? Então, não deve levar crase. Tá? Enfrentaram-se, ó, questão da FAPEC, questão de prova recente. Enfrentaram-se cara a cara, palavra iguais, palavras repetidas. Tá? Ler palavras iguais. Então, não leva crase. Certinho? Perfeito. Fernando entrou em medicina na Federal, à força de muitos estudos. Tá? Então,
Esse a força, tá? É locução adverbial. Então, tá? Advérbio de modo. Então, a resposta certa é a letra E. Certinho? É a letra E. Pessoal, então aqui a gente terminou, tá, o assunto crase. A gente começou ontem, hoje a gente revisou, tá? E ontem, no final da aula, tá, eu perguntei aqui assuntos que vocês queriam que dessem uma revisada, tá? Pediram dígrafos e hífen. Então, a gente vai revisar a partir daqui. Então, agora são... Para não começar e parar no meio, então a gente vai dar aqueles 10 minutinhos de intervalo. O pessoal tem mais 7 minutos para assinar a lista, assinem a lista e a gente volta daqui a 10 minutos. Tá bom, pessoal? A gente volta daqui a 10 minutinhos. Vamos lá, pessoal, voltando. Tá? É o nosso último tempo. A gente deu 10 minutinhos de intervalo. Pediram aqui no WhatsApp para fazer uma listinha de mais um pouco, mais algumas questões de crase. Eu selecionei mais 4 aqui, eu coloco vocês um minutinho para que vocês façam e a gente corrige e comenta, tá bom? O pessoal pediu mais questões de crase. Diz que agora que eu comecei a entender, professor, então vamos lá. Crase. Aqui. Para ficar para vocês visíveis as alternativas também. Tá? Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale V para frases verdadeiras e F para falsa alternativa. Então, são 5. Tá? Vocês vão colocando verdadeiro ou falso e respondam a alternativa certa, tá bom? E até vou passar umas dicas como resolver a questão de falso e verdadeiro, beleza? Um minutinho para vocês fazerem, pessoal. Oi? Pessoal, a gente está fechando a chamada, tá? A outra a gente vai passar 4h30. Tá, marquem a letra aí, pessoal. Coloquem a letra no chat, por favor. O que vocês acharam? Tá, só para a gente ter uma noção. Alguém colocou já aí? CA. Uhum. Vamos lá? A, C, mais alguma alternativa? Então vamos lá. E, considerando, mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir a pé. Pé é uma palavra masculina. Não tem como ter crase aqui. Então aqui é falsa. Aqui é bem simples, não dá nem para perder tempo com essa coisa aqui. Bom, agora vamos ver. Essa aqui a gente tem certeza que é falsa. Só quando tiver certeza vocês vão fazer isso na prova.
Então, a letra B começa com verdadeiro, então já não é letra B. Lá na prova, vocês não podem fazer isso que eu fiz. Tá? Vocês vão lá e riscam. Eu faço prova assim. Tem mais alguma que começa com verdadeiro? A D. Tá certo? Agora, se eu tiver que escolher a esmo aqui, certinho, eu tenho um terço de chance, e não um quinto. A probabilidade de eu acertar é maior. Às vezes, Ana recorria às recomendações da mãe. Às vezes, a locução adverbial feminina. Tá? Recomendava aos pedidos da mãe também, que é certeza, tá? Que é certeza que é verdadeira. Certinho? Então, eu vou lá onde a segunda não é verdadeira, eu também já elimino. Vocês viram que eu já tenho, sabendo só a primeira e a segunda das 5, eu já tenho 50% de chance de acertar. Se eu não souber mais nada daqui para frente, tá certo? Eu acerto, tenho metade de chance de acertar. Sempre sai para o trabalho às 7 horas. Essas horas são exatas? São. Então, aqui, certeza que tem classe. Certeza que tem classe. Beleza? Opa! Já elimina. Sem saber tudo, eu já sei que é letra A. Sem saber tudo, eu já sei que é letra A. Mas vamos lá. Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. Tá? O verbo ir a gente troca por vir, pela volta. Guilherme voltou da Itália, da Espanha e da Áustria. Então, voltar da, crase a. Voltar de, crase para quê? Então, se eu volto da, é crase. Se eu volto de, vou a São Paulo. Eu volto de São Paulo ou da São Paulo? Eu volto de São Paulo. Então, não tem crase. Certinho? Então, vamos lá. Então, aqui, leva a crase antes de Itália, Espanha e Áustria. Raquel foi à cidade, foi ao município, foi ao bairro. Opa, cabe ao, leva a crase. Tá? E essa aqui, acho que todas as alternativas eram de verdadeiro no final, né? Enquanto o marido foi à praia, olha que injustiça, a mulher foi trabalhar e o marido foi para a praia. A verdadeira só a crase, né? Então a resposta certa, para quem marcou letra A, tá certo? Para quem marcou letra A, acertou a questão. Perfeito? Vamos lá, próxima. Aqui eu tirei de uma lista, tá? Pediram para que eu fizesse mais algumas questõezinhas, eu já separei aqui. Façam essa aqui, pessoal. Façam essa próxima aqui. Aí vão colocando no bate-papo aí a alternativa certa. Vamos lá, gente. Alguém colocou a resposta aí, Vanusa? D? C e D? Vamos lá. Mais um minutinho. A D eu já vou eliminar, porque o duas está no plural e o A está no singular. Já não é letra D. Tá? Até a esquerda está correto, mas esse a 2 quadras, não. C. Né?
Vamos lá, pessoal. Quanto às regras de uso de crase, qual a única frase correta em seu emprego? Fiquem atentas a homens dominadores. Homens está no plural e é uma palavra masculina. Tá? Então, uma palavra masculina não leva crase. Tá? Peço. Preciso estar pronta até às 13 horas. Senão perderei o voo e todas as conexões e todos os tickets. Pessoal, vocês lembram? Nós temos a crase obrigatória, nós temos a crase proibida e nós temos a crase opcional. Tá? Nós temos a crase que a palavra pode ter crase ou não. Só tem 3 casos onde a crase é opcional. Só tem 3 classes onde a crase é opcional. Primeiro caso, nome feminino. Segundo caso, pronome possessivo feminino. E terceiro caso, ATA. Tá? Então, esse ATA pode ter crase ou não. Ele quer saber se está correto. Com crase está correto? Está. Ah, mas não é a hora exata. Mas aqui é outro caso. É caso opcional, ATA. Tá? Então, essa crase aqui é opcional. E se aparece a crase, a resposta está certa. Letra C, não tem como ser a C, pessoal. Cara a cara, palavra repetida. A gente acabou de ver isso aqui. Tá certo? A 1 está errada porque homens, é uma palavra masculina. Se fosse feminina, ainda está no plural. E o A veio no singular. Perfeito. Letra C, cara a cara, palavras repetidas. Não há crase entre palavras repetidas. Letra D. Tá? O endereço correto é daqui a 2 quadras. 2 está no plural e o A está no singular. Então só pode ser até às 13 horas. A professora, se tivesse vindo sem crase, estaria certo? Também. Tá? Então a crase é optativa, a crase é opcional, em 3 situações: antes de nome feminino, antes de pronome possessivo feminino e até A. Fala, Vanusa. Tá, obedecer às leis. Sim, perfeito. Cara a cara tá certo porque não tem crase, tá? Eu enxerguei uma crase aqui que ela não existe. Mas enxerguei outra. As leis, obedecer aos regulamentos, tá? Então, as leis, quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, teria, obrigado por lembrar, antes de as leis, teria que ter crase. Tá? Antes de as leis. Então, obedecer, troca leis por uma palavra masculina. Regimento, obedecer aos regimentos. Tá? Obrigado, cara a cara, realmente não tem crase. Então, ela veio correta. Tá? Ainda bem que tinha outro errinho aqui. Senão, eu ia ficar enrolado por ter errado a questão, né? Beleza? Letra B. Ah, é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Pessoal, o seguinte é, eu não coloquei no assunto de crase, ele não é assunto de crase, mas sempre cai em questões de crase. Quando é A de tempo passado, é o HA acentuado, é tempo passado, e A, tempo futuro. Tá? Ele chegou a 20 dias. Então, é o A, esse primeiro aqui. Tá? Então, ele viajará daqui a 15 dias, tempo futuro. Então, esse A, H acentuado é tempo passado, tá? E A sozinho é tempo futuro. Os dois sem crase, tá? Mas a gente geralmente ensina isso aqui numa aula de crase, beleza? Vamos ver a próxima. Não sei que tem que ler a questão até o finalzinho? Assinale. Alternativa em que o emprego do acento grave, indicador de crase, está correto. Então, a primeira coisa que você faz aqui, um macete para fazer questão de prova. Grifa o que ele está pedindo. Tá? Escreve o que ele está pedindo. Ele quer a correta, ele quer a certa. Peça desculpas a seu mestre. Seu pronome possessivo e masculino. Tá? Se fosse feminino, a sua mestra, aí poderia ter crase ou não, que ela é optativa. Então, aqui, esse A craseado está errado. Certinho?
Tá? Atribuiu o insucesso a má sorte, ao mau agouro. É o que me veio, tá? Não sei se má. Ao mau agouro mesmo. Troca a palavra feminina por uma masculina, cabial, leva a crase. Tá? Então, por enquanto, aqui é a correta. Vamos ver se tem uma mais certa mais para frente. Quando a festa acabou, tá? Quando o baile acabou, opa, não cabial, não leva a crase, então está correto aqui. Voltamos a casa felizes. A casa está determinada? Não, mas professor, esse felizes não se refere à casa, se refere a nós. Nós estamos felizes. Então a palavra casa não veio determinada. Então aqui não poderia ter frase. Tá certo? Então não é que se vier com uma palavra do lado, a palavra casa, a casa dos meus pais, a casa da minha mãe, tá? A casa da minha vizinha. Então aqui voltamos a casa felizes. Tá? Felizes se refere a nós. Tá? Voltamos a casa, felizes. Tá? Isso aqui é um predicado verbo nominal. Tá certo? Voltamos a casa e estávamos felizes. Tá? Esse é um dos assuntos que a gente estuda no próximo curso. Daqui a 4 meses. 4 é uma palavra masculina? E é um numeral, também não leva a crase, tá? Daqui a 4 meses. Tá? E outra é tempo futuro. Tempo futuro é sem crase. Beleza? Assinar a alternativa correta, atribuir o sucesso ao mau agouro. Não achei uma palavra mais legal que essa, tá? Mas deu certo. Então, letra P. Vamos fazer a próxima. Próxima. Façam um favor. Você caiu? Se você caiu, eu caí também. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim? Tá. Porque quando cai a tutora aqui, ela caiu, eu sempre caio junto. Tá, beleza. Vamos fazer essa aí, então? Vamos lá. Fazendo essa questãozinha aí, por favor. Você pode perguntar para a senhora se ela tem esse recurso? Aí deixa ela ver. 4h40. A pergunta se ela quer encerrar é 4h40. Apagou? Vamos lá, gente. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego da crase. Correto, ele quer a alternativa certa. Caso não tenha umas regrinhas fáceis de guardar, a gente vai achando o erro. É o que sobrar. Alguns atletas olímpicos irão a São Paulo fazer exames médicos. Então vamos voltar de São Paulo. Alguns atletas olímpicos voltarão de São Paulo, voltar de crase para quê? Então, já tem o erro aqui. Seria sem crase. Voltar da crase A. Voltar de crase para quê? Há um ano dos Jogos Olímpicos, é impossível adquirir alguns ingressos. Tá? Vamos lá, letra C. Depois a gente volta para analisar isso aqui. Vamos achar uma bem errada. Depois a gente volta para analisar isso aqui. Nossos atletas, a partir é verbo, né? Dessa semana serão submetidos a novos treinamentos. Então, aqui já está errado. Elimina a questão.
Nenhum atleta dessa delegação pode comer o que deseja o tempo todo à vontade. A vontade é locução adverbial. A locução adverbial deve vir crase. Então, a resposta certa já é a letra D. Eu já volto para explicar bem. A homenagem a João Carlos de Oliveira, tá? O João do Pulo, resgata a nossa história. Antes de nome de pessoa, só se subentender a moda D. E não existe a moda João Carlos de Oliveira. Então, aqui, antes de nome próprio, só vai crase se for nome feminino. Voltando à letra B. Tá? É impossível adquirir alguns ingressos há um ano dos Jogos Olímpicos do Rio. Então, veio na ordem inversa. Só que esse um ano aqui é numeral. Tá? Só que é um numeral masculino. Então, não tem crase. Tá? Então, essa aí é a letra D. Eu não sei se essa foi a última. Foi a última. Perfeito? Há um ano dos Jogos Olímpicos do Rio, é impossível... Não, mas os Jogos Olímpicos estão no futuro, né? Tá? Ó, é impossível. Então, a pergunta da colega, ou do colega, desculpa, não vi quem é. Tá? Perguntou se há um ano dos Jogos Olímpicos. Tá? Só que isso aqui é do futuro, essa questão é antes dos Jogos Olímpicos. Tá certo? Então, só não teria crase aqui. Tempo futuro é A sozinho. Tempo passado é A com H. Tá bom? Uma boa pergunta. Beleza, pessoal? Então, agora, não salvar. Isso aqui foi só para complementar mesmo. Tá? Vou interromper aqui. Vamos ver um assunto que vocês pediram ontem. Tá? Então, eu pedi, é que caíram todas as mensagens. Quando caiu a conexão da Vanusa, caíram todas as mensagens de vocês. Coloquem aí na mensagem assunto que a gente não viu agora, tá? Que vocês gostariam que tenha uma live que eu não tenha o assunto ainda do curso, começa dia 9. Mesmo que vocês não vão fazer, tá? Um assunto que vocês gostariam que tivesse nesse curso, tá certo? Tá? Se já não for um contemplado, a gente contempla a sexta live com esse assunto, beleza? Então, agora, nós vamos revisar dígrafos a pedido de vocês ontem. Deixa eu projetar aqui. Esse arquivo vai para vocês, tá? Dígrafos, tá? Foi o que vocês pediram ontem, a gente vai revisar hoje, tá? Então, dígrafos são duas letras, pessoal, usado para representar um só fonema. Tá? Nós temos vários tipos de dígrafos. Nós temos os vocálicos e os consonantais, tá certo? Então, eles possuem duas letras, os consonantais e os vocálicos. Os dígrafos consonantais, tá? CH tem um som de X, né? Machismo, choro, chuva. LH, agulha, milho, palhaço, encalhado. NH, sobrinho, sonho, pertinho. RR, tá? CH, LH e NH não se separam, eles vêm sempre na mesma sílaba. RR, correto, carro, arriscado, tá? Eles vêm na mesma sílaba, então deve separar. SS, pássaro, assumir, assassino, tá? Então, devem vir em sílaba separada, a gente separa a sílaba. Então, como é que eu separaria a palavrinha pássaro? Só para dar como exemplo aqui. Pássaro. Certinho? Pássaro. Beleza, pessoal? Não esqueçam, só um pouquinho. A gente pode colocar a pesquisa agora para eles responderem? Se não, manda um link. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai colocar um link que para receber o certificado, vocês têm que responder a nossa pesquisa, tá? Sobre o curso, sobre a didática, sobre a estrutura, sobre o material didático, sobre as lives, sobre o desempenho do docente. Isso é importante para que possamos, tá, melhorar, tá, ou manter o que está bom para as próximas lives, para os próximos cursos.
Tá? Todo curso, uma das últimas atividades é a pesquisa. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente coloca. Deixa eu terminar esse assunto aqui. Vou dar um tempinho para que vocês preencham. Tá? SC, você não escuta o som dos dois. SC é decência. Tá? Você escuta um fonema só. SC, então descer, descer, crescer, nascer. Tá? Só que separa também. A sílaba vem separada. Então, eu tenho que colocar como modelo aqui para que vocês não esqueçam. Descendência, né? Descendência vem separado. Certo? SC cedilha também. Cresço, nasço, desça. Então, lembrando, vens é um dígrafo com duas consoantes, tá? Mas tem o som de um fonema só. XC, exceto, excelência, excerto, tá? XS, opa, mas eu não quero isso aí, mas também exudar, exuar, tá? Exudar. Então, esses são os consonantais. Nós temos o GU e o QU. GU, gueixa, sagui, linguiça, tá? Só que esse linguiça aqui, tá? Ele não vai entrar, tá? Não vai entrar porque a gente escuta as palavras, tá? Então, esse aqui, eu vou tirar daqui, entrou errado, tá? Sagui, eu escuto o som do U, não tem mais o trema, tá? Mas eu escuto, então já ele passa a ser um ditongo. QU, aquilo, quarto, queijo, tá? Então, quarto, então eu vou tirar daqui, mas isso não está errado, porque ele vem explicando aqui embaixo, quando é dígrafo, quando não é. Tá certo? Vamos ver se ele não sublinhou aqui. Não, sublinhou. Tá? Olha só, aquilo, somente serão considerados dígrafos as letras GU e QU quando não estiverem seguidas das vogais E e I. Tá? Então, ó, guia, queijo, quilo, água, águia, quando, tá certo? Então, veja que o U, aqui em água, representa, tá? Quando, representa o U e o A, beleza? Guia, queijo, aqui, quilo e águia. Vamos lá? A divisão silábica, tá? É um assunto que a gente trabalhou com vocês também. Então, separa o RR, RS, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, tá? Quando que não separa? CH, LH, NH, GU, QU, tá certo? Aqui é guisado, né? Aqui, né, o pessoal chama de carne moída, né? Eu conheci até meus 18 anos, antes de sair do Rio Grande do Sul. Vai lá e compra 1 quilo de guisado, guri. Né? Então, chegava aqui, pedia guisado no açougue, não sabia o que era. AM, AN, tá? Pode ser dígrafo? Sim. Amparo, você não escuta o som das duas, tá? Está nasalizando. Sanguento, tá? Antítese, AN, então, é nasalizado isso aqui. Então, eu A nasalizado. Deixa eu ver aqui. Tá? O tongo que eu tenho é esse aqui, ó. O dígrafo que eu tenho. Então, são duas com som de uma. Mesma coisa o EM, emprego, empada, frequento, entrada. Vê, frequento, não tem mais o trema. Mas a gente tem que saber que o U é pronunciado. Tá? Um é pronunciado. Tá bom, pessoal? Já vou passar a lista de chamada. Daí vocês já façam a chamada. Já tem a pesquisa aí? Tá bom? Aí, vamos fazer a chamada? Deixa eu só terminar essa parte aqui, que é essa aqui é mais... Depois é uma parte mais administrativa. Então, IM de limpeza, pimpão, IN, introdução. Então, eu I nasalizado. Tá? Arromba, OM nasalizado. Ombreira, OM nasalizado. Certinho? Pessoal, então agora, enquanto vocês assinam a lista, tá?
quando vocês assinam a lista, esse aqui vai ser... Esse aqui eu vou mandar para vocês como crase proibida, tá? Como crase proibida. Então, esse assunto, eu vou salvar em PDF e já vou mandar no grupo agora, senão depois a gente esquece, né? Assinem a lista, nossa última lista, tá? Se alguém teve algum problema com lista, tá? Algum problema com lista, eu não consegui assinar tal dia, eu estava presente, a gente consegue detectar se o aluno estava presente, tá? Então mandem, tá? Daí pode mandar para mim, ou pode mandar para a Vanusa, não manda no grupo, porque senão, no grupo você nem pode mandar, né? Então mandem para mim, professor, dia tal, eu estava presente, não consegui assinar. Daí a gente verifica e dá a presença, vocês não perderem esse dia, tá certo? Então quem teve problema nessas 6 lives, manda, tá? Uma mensagem para a gente saber, porque a gente tem como saber se o aluno estava presente ou não. Perfeito, pessoal? Então assinem a lista agora, daqui a pouquinho a gente vai responder a pesquisa de vocês. Porque depois vocês não conseguem emitir o certificado de vocês lá no sistema. No sistema, dê uns 10 dias para a gente, porque a gente está com vários cursos aqui, tá? Para poder fechar esse curso, ter muitos alunos. Há uns 10 dias o certificado estará à disposição de vocês. Vão assinando a lista aí, por favor. Você falou com a diretora? Vamos lá, pessoal. A pesquisa a gente já coloca, tá? Pessoal, o colega pediu para falar sobre a banca que vai fazer a guarda municipal, tá? Essa banca é a Selecom, ela já fez concurso da saúde ano passado, retrasado. É uma questão bem simplesinha, tá? Uma prova bem simplesinha. Até vou colocar aqui modelo de prova. Consegui achar aqui, colocar para vocês verem. Estão vendo a prova aí? Tá? Olha esse exemplo da questão 19 aqui. A palavra já é um advérbio com valor de modo, tempo, companhia, instrumento. É uma prova bem tranquila, pessoal. Tá certo? Uma prova bem tranquila. Só que é aquela prova que a gente tem que acertar muita coisa. Não consegui ver a prova toda, só abri agora. Tá? É uma prova estilo a nossa aqui, um pouquinho mais fácil. Tá? No PCI Concursos, tem muitas provas dessa banca. Tá bom? Então, a banca já foi selecionada. Tá? Depois manda no WhatsApp que eu te mando algumas provas que eu tenho. E a prova da saúde também. E a prova da saúde chamou um monte de gente, né? A guarda também deve abrir 350 vagas, mas chamam mais que o dobro disso. Tá bom? É uma prova boa para se fazer. Tá? Acho que é 24 por 72 que você trabalha. Dá para você seguir fazendo outro serviço também, né? Não proíbe de ter cargo, né? O que é proibido é acumular cargo público. Tá? O que é proibido é acumular cargos públicos. Então, eu posso ter um público e posso ter um outro de carteira assinada. Mas pode acumular cargo público? Pode. Eu tenho 2 cargos públicos. Eu tenho um cargo na UFMS e tenho outro cargo aqui na Escola de Governo, os 2 concursos. Porque um é de professor e o outro é de técnico. Eu sou técnico aqui na Escola de Governo, eu sou professor. Tá? Já vamos colocar a lista de novo? Tá? Não entendi. Tá. Pessoal, então vou colocar a lista de novo, tá? Mais 3 minutinhos. Daí a gente coloca a pesquisa. Deixa eu só, que eu preparei um slide aqui, tá? 5 minutinhos, revisar algumas coisas de hífen. Vocês tinham pedido, eu preparei e vocês vão receber isso aqui. Tá certo? Até para que vocês tenham, tá? Para que vocês tenham esse arquivo aqui, tá? Então vamos lá. Isso aqui eu acho que até para reforçar de ontem, que a maior dúvida ontem foi essa aqui. As regras do hífen. Tá? Deixa eu colocar a apresentação do slide que fica maior. Tá? Regras do hífen.
Essa aqui eu nem... em palavras compostas, tá? Para ligar as partes de adjetivos compostos. Então, eu tenho verde e claro. Eu vou colocar uma palavra só, eu vou usar hífen? Não. O tênis verde claro, o estádio é luso-brasileiro. Tá? As palavras compostas por justaposição, ou seja, eu só coloco uma palavra do lado da outra e não... Só que, assim, para não perder a sílaba mais forte, amor perfeito, boa-fé, decreto-lei, primeiro-ministro, guarda noturno. São palavras formadas por justa posição. Tá? Palavras consagradas, eu coloquei as exceções das palavras aqui. Tá? Pelo uso, manda-chuva, tá? Paraquedas, tá? Pelo uso do dia a dia. Tá? Essas aqui não vão cair numa prova. Então, você anula, tá? Elas são sem hífen. Tá? Palavras compostas sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pelo advérbio mal. Aí o segundo começa por vogal H ou L. Mal afortunado, mal-humorado, mal limpo. Certinho? Só as últimas dicas sobre o hífen aqui. Nas palavras compostas sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está representado pelo advérbio bem. Bem-estar, bem-humorado, bem-vindo. Bem-vindo, quando for nome, não tem hífen e é um M, né? No lugar do M. Um bem-vindo tem que ter hífen. Os nomes geográficos, também conhecidos como topônimos, tá? Pela forma Grã. Então vamos lá. Grã-Bretanha, Passa Quatro, entre os rios. A Santa Rita do Passa Quatro, na cidade de São Paulo, né? Os compostos que designam espécies botânicas, zoológicas ou áreas afins. Tá certo? Então, bola de neve, bico de papagaio, tá certo? Então, quando for bola de neve, gelo, bico de papagaio e doença, não leva a hífen. Isso eu comentei com vocês ontem, tá? Então, fique bem espertos, eu trouxe aqui para reforçar. Agora, quando não se deve usar o hífen em palavras compostas, tá? Então, quando é que não se usa mais? Nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, de conjunção. Fim de semana, cão de guerra, mestre de obras, mão de obra, cor de laranja, sala de jantar, dia a dia. Quando é que eu vou usar? Com preposição. Só nesses dois casos aqui. Espécies botânicas e zoológicas. Só nesses casos. Em outro caso, não. Agora aqui, tá? Exceções, tá? Formas consagradas pelo uso, essas palavras aqui. Água de colônia, cor de rosa, pé de meia, arco da velha, mais que perfeito. A Deus dará, queima-roupa. Tá? Essas aqui são as exceções. A língua portuguesa é cheia de exceções. Então, esses slides que eu trouxe para vocês agora aqui, vocês guardem isso aqui, salvem. Tá? Não se usa hífen com as palavras não e que. Não agressão, não fumante, não violento. Quase delito, quase domicílio. Não se usa hífen também, tá? Se o primeiro elemento termina com vogal e o segundo começa com vogal diferente. Já vimos isso ontem. Aeroespacial termina com O, começa com E, junta. Agora, se forem vogais iguais, aí tem o hífen. Tá certo? Tome cuidado com isso aí. É o que mais pega a gente. Semiárido, termina em I, começa em A. Então não leva hífen. Não se usa hífen também, pessoal, quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo começa com RS. Tá? Duplicam-se. Tá certo? Olha só. Ultrassonografia. Então, ultrassonografia. Separado, né? Junta, não coloca hífen, só que dobra o S. Então, quando for, termina, começa com R, começa com S, dobra. Isso a gente viu ontem também. Tá? Emprego de palavras formadas por prefixos. Tem um prefixo e uma palavra primitiva. Tá? Nas formações que o segundo começa com H. A gente viu isso ontem também. Anti-higiênico, pré-história, super-homem. Tá? Nas formações que o prefixo termina com a mesma letra, o que elimina começa o segundo.
Então, anti-ibérico, termina com I, começa com I, hífen. Contra-almirante, termina com A, começa com A, hífen. Tá? Ad digital, termina com D, começa com D, hífen. Certinho? Nas formações com os prefixos pós, pré e pró. Isso eu falei ontem também, só que eu falei que ia trazer separado para ficar mais fácil para vocês, que eles estavam numa resenha só. Tá? Quando o segundo, tá, tem vida à parte, então o europeu existe, africano não precisa do pró, natal existe, não precisa do pré, escolar não precisa do pré também. Então, pós-graduação, tá? Pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pré-europeu. Tá? Exceções, vocês viram que hoje eu trouxe as exceções. Pré-conceito, pré-velo e pós-por. Tá certo? Então, olha o preconceito aqui, uma palavrinha que a gente usa toda hora. É assim que se escreve, sem acento no pré e sem o hífen. Por quê? Preconceito. Então, o mais forte é a penúltima sílaba, sei. Tá? E o pré é subtônica. Lembra que a gente viu que a palavra pode ter uma sílaba tônica e uma subtônica? É esse caso aqui. Tá? Nas formações são os prefixos ex, tá? No sentido de estado anterior, sota, soto, vice, recém, além, sem. A gente viu isso ontem também. Ex-almirante, ex-diretor, ex-esposa, tá? Ex-rei, tá? Então, ex-presidente e assim por diante. Pessoal, a gente vai lançar para vocês agora, tá? A pesquisa, vocês têm 5 minutos para preencher a pesquisa de opiniões. Tá? Além dessa pesquisa, porque essa pesquisa eu só vejo lá no final do curso, coloquem aí no bate-papo os cursos, tá? Os assuntos que vocês gostariam de ver no próximo curso. Lá na pesquisa, coloquem os cursos que vocês gostariam de ver para o futuro. Exemplo, um curso de redação oficial, que a gente já vem ministrando, redação dissertativa. Eu não posso abrir um curso para redação para concurso, mas uma redação dissertativa a gente pode abrir um curso também, e está no nosso projeto ofertar para janeiro, tá certo? Então, pessoal, vocês têm 5 minutinhos para responder essa pesquisa, tá certo? Se não der tempo, a gente fecha o curso, vocês sigam preenchendo e enviam para a gente, tá bom? Vamos lá, 5 minutos, pessoal. A pesquisa de opinião, de final de curso. E avaliação, né? Vou aguardar vocês. Pessoal, vocês podem terminar um pouquinho depois, alguns já terminaram, tá? Só para a gente fazer um encerramento aqui. Em nome da Escola de Governo de Campo Grande, tá? Gostaríamos de agradecer a preferência de vocês, a participação de vocês nesse curso de capacitação. A nossa missão é esta. Em nome da nossa diretora, Sônia Lira, agradeço a todos, tá, pela participação no nosso curso. A única maneira que a gente pode agora é desta maneira, tá, de forma virtual. Espero que tenha sido útil para vocês esse curso. Quem tiver sugestões, manda no grupo, pode mandar para mim, tá? Questão de oportunidade de melhoria, tá? Que a gente pode melhorar para o próximo curso. Nós estaremos aqui à disposição de vocês. E a gente trabalha aqui na Escola de Governo mesmo. Tem nossos telefones, sigam as nossas redes sociais, nós temos a página da Escola de Governo, que eu passei ontem, tá? Nós temos o Facebook, é só colocar Escola de Governo de Campo Grande, vocês acham no Facebook. Escola de Governo de Campo Grande, você acha o Insta também. Nos sigam, assim que vai sair do curso, a primeira coisa que a nossa diretora faz é colocar no Instagram, é colocar no Facebook, é colocar na página, para que vocês tenham conhecimento. E essa pesquisa, coloquem os cursos que vocês gostariam, as lives, os assuntos que são interessantes para vocês, para que a gente possa trabalhar em cursos futuros, tanto presenciais, Deus queira que volte logo, tá? Ou a gente pode fazer aqui virtualmente mesmo, na educação à distância. Lembrando a educação à distância, se enxergarem por aí educação à distância com crase, cai fora, tá? Educação à distância não leva crase, só tem crase se a distância estiver determinada, a distância de 200 metros, a distância de 5 quilômetros. Tá? Se a distância estiver com crase, passe a distância de 10 quilômetros dessa instituição. Estamos por aqui. Tá? Termine de avaliar
essa pesquisa de opinião é importantíssimo para nós, tá? Estamos por aqui. Nossos próximos cursos, tá? Nós teremos de português intermediário, tá? E provavelmente teremos mais outros cursos que nós tivemos recentemente. A oferta em dezembro. Acompanhe na nossa página, acompanhe no Instagram e na própria prefeitura, onde tem a inscrição. Boa ideia. Redação dissertativa é um curso que a gente quer fazer a proposta, é um curso que muita gente precisa, tá? E a gente pode apresentar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jane. Muito prazer conhecer vocês, mesmo que dessa forma, tá? Estamos aqui à disposição de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Cariaga, você é esposa do Cariaga, que era sargento, agora da Polícia Federal?